pelo pentecostalismo que ele carrega, Malafaia e toda essa gangue que está lá no poder hoje. Então, assim, se você começa a estudar capoeira, você começa a compreender essas coisas, né? Porque você não é enrolado, porque você usa da malandragem para entender a malandragem. E não é uma malandragem ruim, é uma malandragem do jogo, né? Você joga verde para colher maduro, como a gente diz. Isso você faz na capoeira. E nessa possibilidade a gente trouxe mais de uma vez o mestre Moa para cá e trouxe também, que foi assassinado, né, o mestre Moa assassinado por esse grupo de bandidos, de criminosos, que tem esse hábito, né, de matança. Né? Aquele rapaz, aquele trabalhador lá que matou ele, é desse grupo? Não, não é, mas foi conduzido por esse grupo. Foi enrolado e não teve a mandinga, a malandragem suficiente para entender o que está por trás desse jogo aí. Tá? 8% da população brasileira quer ter arma, tia. 8% da população. Isso aí é do Ibope ainda. Isso feito pelo Ibope. Se 8% quer, por que todo mundo quer? Então todo mundo não quer. Isso é mentira. E a mentira dita a todo momento. Na capoeira tem essa malandragem, tem essa mandinga e tal. E é o nome desse vídeo que o Leandro produziu. Exatamente. O Leandro está na linha agora para falar conosco, né? O Leandro que tá em São Leopoldo e que vai nos falar um pouco justamente não só desse vídeo, né, mas também um pouco desse trabalho que ele faz, né, esse selo independente que a antropologia permite, né, que faça um trabalho que possa ser totalmente independente. Bom dia, Leandro. Opa, bom dia. Tudo bem? Pode falar, eu não sei se está ouvindo nós bem aí. Não, estou ouvindo tranquilo, estava dando um retorninho, mas agora parou. Tá. Pois é, agora mesmo o professor Caro está aqui, né? Ele que é um dos coordenadores do grupo Amigos da Capoeira de Angola, que trouxe o mestre Russo aqui em Pelotas, né? E que acabamos fazendo aqui um vídeo, né? Por convite do próprio grupo, né? E eu queria que tu falasse um pouco dessa relação da antropologia com a nossa realidade aqui, né? Bem, primeiramente, bom dia para todo mundo aí, bom dia para a apresentadora do programa, bom dia para o professor Cláudio aí, saudade, Cláudio. Um bom dia também para o Glênio, meu amigo aí, companheiro, parceiro aí dos nossos projetos aí que a gente tem desenvolvido. Bem, primeiramente falando rapidamente sobre a proposta do Graxaim, a proposta do Graxaim, ela surge com alunos, né? Ela surge a partir do diálogo entre alunos dentro da universidade e pensando assim, nessa questão principal relacionada ao olhar do antropólogo, e no meu caso eu trabalho com antropologia urbana e antropologia visual, que são duas áreas que eu atuo. Através de algumas reflexões que nós tivemos também, com textos, por exemplo, do antropólogo Gilberto Velho, que fala principalmente essa questão do olhar do antropólogo na cidade, e então a gente começou a entender da importância de tu estar dentro do teu próprio espaço onde tu habita, o lugar que tu habita, e tu conseguir fazer essa transição do que te é natural, através de toda uma base metodológica, uma forma como a gente percebe isso que a antropologia nos ensina, e conseguir exotizar o nosso olhar a partir dessa visão metodológica e começar a perceber essas diferenças que estão dentro da própria cidade que a gente acaba vivendo e pelo fato de ser muito natural, a gente não percebe. Uma das grandes questões que a antropologia coloca, o profissional em si, é essa questão do olhar do antropólogo, né, que permite que a gente perceba elementos que constituem a nossa sociedade e consiga ressaltar esses elementos, né. O Gilberto, ele fala uma coisa muito interessante, né, que as histórias individuais, as histórias de vida, elas refletem muito do social. Tu entender a história de vida de uma pessoa é tu entender a tua própria sociedade, é tu te compreender também como pessoa. A antropologia, ela te propõe como ciência essa reflexão, né, da compreensão da sociedade de uma forma complexa e também ressalta os elementos subjetivos da sociedade. Mas para não fugir muito do assunto, voltando um pouco do Graxaim, a questão do Graxaim surge justamente nessa perspectiva, uma ideia de possibilitar para que os estudantes, primeiramente, eles pudessem ter acesso a recursos e equipamentos e também elementos que são elementos metodológicos, reflexões, textos e tal, eles pudessem criar uma rede de compartilhamento desses materiais e pudessem também terem um apoio para a construção das suas propostas de vídeo, de projetos, de material tanto de áudio como de vídeo também, e pudessem ter uma via de produção
que fosse eficiente. Muitas vezes é difícil hoje, se tu pensar comprar uma câmera que te produz uma qualidade de vídeo razoável, hoje é muito caro. Por exemplo, no mínimo tu vai gastar em torno de R$2.000. Para um estudante que depende às vezes de uma bolsa para sobrevivência, para conseguir se manter, para conseguir ter um mínimo, é difícil às vezes comprar um equipamento desse. Mas muitas vezes algumas outras pessoas têm uma câmera. Então, tu cria meios para que essas pessoas se encontrem e consigam, por exemplo, chegar a um objetivo. Uma pessoa, no caso, eu tenho um projeto que eu estou visitando e tal, e gostaria de produzir um vídeo. Daí ele compartilha com outro estudante a ideia, o outro estudante tem a câmera, ele vai junto e grava esse vídeo. Entende? Daí tu tem mas os dois ali gravaram o vídeo, mas tem uma pessoa, nenhum dos dois sabe editar o vídeo, sabe fazer a parte de edição. Daí tem um terceiro estudante que se voluntaria e faz a edição do vídeo. Daí tem um estudante, mas o cara sabe editar, mas não sabe roteirizar. De repente tem um outro estudante que tem uma noção maior um pouco de roteirizar, ele vai lá e roteiriza, separa, faz os cortes e nesse processo se cria uma rede de cooperação onde as pessoas constroem juntos esses materiais. Até dado momento nós temos em torno já de 10 vídeos, já temos um engatado para lançar. De projetos a gente tem, se eu não me engano, só em Pelotas a gente tem 2 ou 3 projetos. Ontem eu acertei mais um projeto de gravação aqui em Porto Alegre, muito interessante, que vai ser um projeto com um sambista antigo de um bairro negro de Porto Alegre, que ele vai trazer um pouco da história do bairro, de como a comunidade negra se localizou dentro desse bairro, e também vai cantar alguns sambas, que são sambas de composição própria e tal. Então a gente faz esse jogo muito entre a questão da arte, da música, da história de vida. A gente permite que diferentes formas de perceber o mundo, elas se apresentem através do Graxaim também. A gente não... Eu acho que é muito interessante, muitas vezes o cara está dentro da universidade como antropólogo e tu não tem a possibilidade de ter experiência com outras áreas da antropologia. Tu começa, por exemplo, que no meu caso, eu comecei trabalhando com antropologia visual e antropologia urbana, mas eu sempre gostei, eu sempre tive simpatia por etnologia. E também eu tive uma história interessante que me chamou sempre atenção, a antropologia da religião. Então, nesse sentido, o fato de estar trabalhando com diferentes pessoas, com diferentes pesquisas ou projetos, me permite estar entrando em áreas que eu sempre tive, talvez, uma simpatia, mas nunca tive a oportunidade de ter acesso. E não só para mim, como doutorando da universidade, mas para os estudantes, para os graduandos, para os mestrandos. Nós já tivemos equipes, por exemplo, o Emboê, que é um dos vídeos que a gente produziu no Graxaim, a gente teve uma equipe grande de graduandos, que tiveram a oportunidade, muitas pessoas que tinham simpatia a trabalhar com etnologia, e foram lá juntos, já conheceram um grupo Guarani, conheceram um pajé Caigangue, já tiveram um contato, já puderam trocar uma informação. Eu acho que essa possibilidade de criar uma rede de estudantes, né, que também está em parceria, muitas vezes, que nem o próprio projeto que a gente fez aí do Mandinga, foi um projeto do Cláudio e tal, que a gente teve a oportunidade de fazer o registro, a gente fez uma comunicação e tal, e produzimos basicamente em parceria. Entendeu? Junto com ele, e o mais interessante de tudo do projeto Graxaim é que ele não se limita só a estudantes e docentes, mas ele também ele é um projeto aberto para a comunidade. Todas as produções, elas são produções pautadas e dialogadas com os interlocutores, com as pessoas que são alvo dos nossos vídeos. A gente não lança nenhuma produção sem se comunicar, sem dialogar, sem de alguma forma permitir que essas pessoas tenham uma via de acesso e intervenção também, criando assim uma linha de reciprocidade com essas pessoas. Então, para não me estender muito, até ocupar muito tempo de vocês, mas eu acho que é o grande brilho do projeto. Agora, dia 2, nós estamos fazendo, acho que é um dos grandes projetos que nós temos há um ano, né, Glênio? Pensando já sobre isso, que é o projeto Navegantes, que a gente está fazendo um documentário sobre esse sincretismo relacionado à questão das Senhoras Navegantes e Iemanjá. E a gente está conseguindo fazer o registro tanto das festividades católicas como de diferentes religiões de matriz africana que vão estar se manifestando também no mesmo dia, fazendo as suas homenagens, as suas oferendas e tal, à divindade. Então isso é muito legal e a nossa primeira proposta, digamos, de documentário mesmo, formal, que nessa proposta a gente reuniu um grupo de estudantes novamente, que vai estar com uma equipe trabalhando em diferentes eventos, vai ser uma coisa muito corrida, a gente vai estar o dia de manhã, nós vamos estar aqui em Porto Alegre, fazendo a filmagem, acompanhando a procissão, a entrada da Santa na igreja, a devoção. À noite nós vamos estar na festa de celebração, onde os rituais vão ser feitos. E todo esse contato, e é muito legal, porque todo o contato acontece dentro dessa perspectiva do antropólogo mesmo. Foi feita a visita, foi feito um diálogo com os interlocutores, eu tive a oportunidade de estar na casa da Mãe de Santo, a gente fez uma amizade muito boa, tivemos quase 3 horas de conversa. Uma pessoa fantástica, com quase 50 anos de fé,
Entende? Então, é muito legal. Acho que a proposta do Graxaim, ela acaba ganhando essa força justamente nessa possibilidade de ter esse contato com o diferente, né? E possibilitar essa comunicação entre diferentes discentes, né? Em níveis, como o próprio Glênio falou, em níveis diferentes dentro da própria universidade, né? E é importante para o graduando ter esse contato muitas vezes e também para a pessoa que já está numa pós-graduação ter um contato com os graduandos e ter essa troca, porque ambos aprendem nessa relação, né? Então, eu acho que seria mais ou menos isso, assim, para colocar para vocês aí, sem me estender, que eu já me estendi bastante também. Opa. Tá bem, então, Leandro, agradecer muito aí a tua participação. Não sei se tem alguma pergunta, Cláudio, não? Não, pergunta não, mas quer dizer, eu tenho uma pergunta, por que chama Graxaim? Exatamente, uma boa pergunta. Sabe que é muito interessante, eu sempre tenho medo dessa pergunta. Na verdade, a pergunta, ela nasce justamente a partir de uma perspectiva, é uma reflexão tanto quanto mais, eu acho que está mais para o âmbito filosófico do que para algum sentido mesmo mais relacionado a algum tipo de sigla. Normalmente a gente pensa...